Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do nosso canal Raiz de 2. Espero que nós possamos muito nos ver por aqui e vamos tratar de um assunto bastante conhecido hoje, mas que hoje eu vou ensinar um método infalível aí para você que tem dificuldade em porcentagem, tá? Então vamos lá, começando aqui com o nosso primeiro exemplo. Antes de mais nada, nós precisamos entender aqui a maneira correta de estar convertendo um número em sua forma percentual, certo? Que é a nossa forma mais conhecida aí quando nós falamos de porcentagem. Como que nós convertemos aqui para a forma fracionária e para a forma decimal? Tranquilo? Então vamos lá a isso então. Pessoal, quando nós ouvimos a palavra porcentagem, tá? E quando nós vamos converter para a forma fracionária, você pode levar ao pé da letra a palavra porcentagem. Porque olha só, se a gente pegar aqui a palavra porcentagem, olha só essa partezinha aqui, esse prefixo aqui, por 100. Então, o que isso significa? Que quando você vai converter da forma percentual para a forma fracionária, você pode literalmente colocar um número sobre 100, tá? Então, aqui, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos pegar esse 9 e exatamente colocá-lo sobre 100. Pronto, nós convertemos ele para a forma fracionária. Agora, como que nós vamos colocar esse 9 sobre 100 na forma decimal? Pessoal, o que vocês precisam entender? Que é muito simples, tá? Quando eu vou ensinar um macetinho da hora aqui. Quando vocês têm aqui um número na forma percentual apenas com a casa das unidades, da casa das unidades, ou seja, ele tem apenas uma única casa, o que vocês podem fazer? Vocês vão colocar um zero, tá? O número, quando você vai converter ele da forma percentual, e esse número aqui de cima, aqui, o nosso numerador, ele é menor do que 100, você sempre vai começar com 0, alguma coisa, tá? Deixa eu só ajeitar essa vírgula aqui. Então, você sempre vai colocar 0, alguma coisa. Agora, se esse número aqui, ele for apenas, se ele tiver apenas uma única casa, no caso a casa das unidades, você vai colocar 0, um zero novamente e o número. Tranquilo? Muito simples, né? Agora, no caso aqui do nosso 25%, certo? Convertendo ele para a sua forma fracionária. Então, vamos levar ao pé da letra essa palavra aqui. Nós vamos colocar 25 sobre 100, certo? E agora aqui vem a segunda parte desse macetinho aqui. Quando este número aqui, o número na sua forma percentual, tiver, né, até a casa das dezenas, porque vocês sabem que a ordem, eu vou fazer aqui em cima, certo? É a casa dos milhares, das centenas, das dezenas e das unidades. Então, no caso do número 9, ele está presente apenas aqui, ó, na casa das unidades, certo? Agora, o número 25, ele está aqui, o 2 está na casa das dezenas e o 5 está na casa das unidades. Então, pessoal, quando vocês tiverem um número na forma percentual e ele tiver exatamente duas casas, vocês querem converter ele para a forma decimal, vocês vão fazer o seguinte, coloquem o 0, e o número. Pronto, nós convertemos agora para a sua forma decimal, né? Ou, como é mais popularmente conhecido, você conta aqui a quantidade de zeros que esse 100 aqui tem, ó, tá vendo? Ó? Você conta aqui, no caso, o 100 tem 2 zeros, claro, né? Então, você anda duas casas com a vírgula. Então, no caso aqui, a vírgula ela veio uma casa aqui, duas casas aqui. E você preenche o resto com zero. No caso do 25%, a vírgula anda duas casas, então uma, duas, e aqui você preenche com zero. Mas essas duas formas aí são as duas formas mais conhecidas para você converter uma porcentagem para a forma fracionária e a forma decimal, tá? E esse caminho aqui, pessoal, eu vou apagar aqui
esta flechinha aqui que eu fiz, porque eu quero que vocês entendam exatamente que aqui, ó, é fundamental que vocês compreendam que nós temos aqui um sinal de igualdade, tá? Porque a forma percentual ela pode ser representada assim, ela pode ser representada assim, ou ela pode também fazer o caminho contrário, tá? Então, todas as três formas são iguais entre si. Tranquilo? Então, agora aqui nós vamos aqui para nosso primeiro exemplo aqui, né? Quanto é 30% de 50? Pessoal, é muito comum as pessoas elas quererem fazer esse tipo de cálculo aqui com uma regra de 3. Eu não aconselho vocês a fazerem isso. Então, a única coisa que vocês precisam fazer aqui, pessoal, é uma simples multiplicação. Então, vocês pegam aqui, ó, no caso, vocês pegam aqui esse 30% e vocês convertem aqui para sua forma fracionária, certo? Então, vocês podem pegar aqui, por exemplo, ó, o 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, e vocês apenas vão multiplicar pelo número 50. Tranquilo, pessoal, é apenas isso que vocês precisam fazer. E aí, conhecendo aí a regra da multiplicação entre frações, vocês sabem que aqui na parte de baixo, quando eu não tenho nada, aqui tem o número 1 escondido, tá? Então aí vocês basicamente vão multiplicar o número de cima com o número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Então, resolvendo aqui agora, nós vamos ter que 30 vezes 50 é igual a 1.500 e 100 vezes 1 é igual a 100, tá? E aí vocês podem aqui, ó, cortar os zeros. Você pode cortar esse zero de cima com esse zero de baixo, esse zero de cima com esse zero de baixo, e a nossa resposta vai ser exatamente 15 dividido por 1 é o próprio 15. Então aqui vai dar 15. Olha só, super tranquilo, pessoal, super tranquilo. Então agora vamos aqui ao nosso segundo exemplo. Quanto é 15% de 65? A mesma coisa, pessoal. Vocês pegam aqui esse 15% e convertam ele para a sua forma fracionária. Então nós vamos ter 15 sobre 100, que vai multiplicar exatamente por 65. Tranquilo? Lembrando aqui novamente que aqui na parte de baixo, quando eu não tenho nada, eu tenho o número 1. E agora aí a gente pode fazer a multiplicação tranquilamente, tá? Agora nós vamos multiplicar 15 por 65, que dá exatos 975. O 100 vezes 1 é o próprio 100. E agora aqui fica tranquilo, pessoal, porque professor, nós não temos zeros para cortar, mas você vai pegar esses zeros aqui e você vai andar com a vírgula, né? Eu tenho 2 zeros, então eu vou andar com a vírgula 2 casas. Andando aqui, essa vírgula ela vai parar exatamente aqui. Então a nossa resposta é 9,75. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e nos vemos na próxima. Falou, valeu e abraços!